Gente, bom dia. Nós iremos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? E hoje nós vamos falar das aplicações do sistema de equação do primeiro grau, certo? Professor, que aplicações são elas? Nós estudamos o que é um sistema, certo? E nós estudamos a metodologia que é a resolução de um sistema, as maneiras que nós resolvemos um sistema de equações. E hoje nós vamos ver as aplicações desse sistema no nosso dia a dia, que a gente chama de aplicações, tá bom? Onde é que nós conseguimos enxergar esse assunto, professor, no nosso dia a dia? O que que eu posso ver no meu cotidiano esse assunto? E nós vamos ver essas aplicações hoje, tá bom? Eu queria colocando um exemplo aqui para vocês, eu vou ditar e vocês copiem esse exemplo, tá bom? Fica até melhor e a gente ganha até mais tempo por conta aqui da aula. Então, observem, a partir de agora, gente, eu vou dar alguns exemplos para vocês e nós vamos extrair o sistema de equação desses exemplos, beleza? Nós iremos extrair o sistema e depois nós iremos resolver. Então, entendam bem, a gente, a partir de agora, a gente vai trabalhar com questões não diretamente com o sistema, a qual eu dou o sistema para vocês e vocês vão logo resolver diretamente. Não. Eu vou dar um problema, eu vou dar uma situação, vocês irão ler a situação, fazer corretamente a interpretação dessa situação, tirar o sistema, depois resolver esse sistema e conseguir enxergar através dessa situação e resolver, na verdade, esse sistema e dando solução a essa situação, problema que vocês vão estudar, entenderam? Então, por exemplo, vamos começar com um exemplo para ficar mais claro. Só outra observação, vocês podem resolver, quando for essas situações, problemas, por qualquer método, ou pelo método da comparação, ou pelo método da substituição, tá bom? Os métodos é só uma maneira de vocês resolverem, mas quando chegarem nessas questões, vocês poderão resolver qualquer método. Então vamos lá. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Comprei X pirulitos a 1,50 cada e Y chocolates a R$ 2 cada, num total de 12 doces. Gastei R$ 22. Aí, letra A. Anota isso daí. Escreva um sistema de equações que corresponde às informações dadas no problema. Letra B. Resolva o sistema e diga quantos pirulitos comprei. Vocês conseguiram entender a questão? Vou ler mais uma vez. Comprei X pirulitos a 1,50 e Y chocolates a R$ 2. Cada um, num total de 12 doces, gastei R$ 22. Aí ele quer para você escrever o sistema e na letra B ele quer para você saber quantos pirulitos você vai ter. Então perceba que esse tipo de problema nós conseguimos enxergar nele um sistema de equações de duas equações, tá? Um sistema de equações de duas variáveis. Então, a primeira coisa quando vocês lerem uma situação dessa é vocês tirarem os dados. Tirem os dados para vocês não se confundirem na hora da resolução. Então, como assim, professor? Por exemplo, ele disse que ele comprou X pirulitos. Aqui ele já até nomeou que ele comprou X, representa os pirulitos, né? Os pirulitos. Então, X representa a quantidade de pirulitos. E Y representa a quantidade de chocolate, né, que ele comprou. De chocolate. Então, olha aí, X representa a quantidade de pirulitos e Y representa a quantidade de chocolate. Ele disse que ele comprou o pirulito a 1,50
ele comprou esse pirulito a 1,50 e ele comprou o chocolate a quanto, gente? A R$ 2. Então, aqui já vai ficar 1,50 vezes x, porque x aqui é a quantidade de pirulitos. Então, nosso sistema aqui, a gente já vai começar da forma. E aqui vai ficar 2 vezes y para você saber a quantidade de chocolate. Por exemplo, se ele comprou 10 chocolates, quanto que ele vai pagar? R$ 20. Porque cada chocolate que ele comprou foi R$ 2. Entenderam? Então, se ele comprou cada chocolate por R$ 2 e aqui é Y chocolate para indicar a quantidade, então vai ficar 2 vezes Y. Então, aqui vai ser 1,50x mais 2y, né? Isso aqui vai ser igual a quanto, professor? Ele gastou quanto que o problema diz? R$ 22. Então aqui vai ser igual a 22. Pronto, ó, já consegui achar a minha primeira equação. Então eu tenho 1,50 vezes x mais 2 que multiplica y igual a R$ 22. E o outro, professor? Gente, eu pergunto para vocês, o problema diz que ele comprou quantos doces? 12 doces. Então vai ficar x mais y é igual a 12. Olha aí, ó. Então o nosso sistema já está formado. Nós já resolvemos a letra A que ele pediu, né? Na letra A ele já pediu e nós já resolvemos a letra A, porque a letra A ele só quer para você montar o sistema e nós já acabamos de montar. Então perceba que ele gastou R$ 22 na compra dos doces e ele comprou 12 doces. Então, como tu está dizendo que X corresponde a pirulitos e Y corresponde a chocolate, então o que vai acontecer, professor? X mais Y, que é a quantidade de pirulitos mais chocolates, tem que ser igual a quanto? A 12. E 1,50 que multiplica x mais 2 vezes y é igual a R$ 22. Ou seja, a quantidade de pirulitos vezes 1,50, prestem atenção, a quantidade de pirulitos vezes 1,50 mais a quantidade de chocolates vezes R$ 2 tem que ser igual a quantos reais? R$ 22. Então, esse é o sistema. E agora, professor? Agora nós vamos resolver para calcular. Na letra B, ele quer a quantidade de pirulitos, mas nós vamos calcular logo a quantidade de pirulitos e a quantidade de chocolates, entenderam? Então percebam que aqui o sistema já foi montado. Agora cabe a cada um de vocês resolver por um daqueles métodos, ou o método da comparação, ou o método da adição, ok? Eu vou resolver pelo método da substituição. Entendeu? Vou resolver pelo método da substituição. Então, eu vou até botando aqui. Resolvendo o método da substituição. Então, pode ser qualquer método. Então, eu vou pegar a segunda, né? Vou pegar a segunda, que no caso é o x. Eu vou isolar, na verdade, o y da segunda e substituir na primeira. Então, eu vou pegar minha segunda equação, que é x mais y igual a 12. E vou isolar o y. Então, o y vai ser 12 menos x. Olha aí, ó. 12 menos x. Pronto. E agora eu vou substituir na minha primeira equação. Substituindo na minha primeira equação. Então, quem é a primeira, professor? A primeira equação, observem só. A nossa primeira equação é 1,5x mais 2y é igual a 22. Aí vai ficar 1,5x mais 2 que multiplica 12 menos x, que é igual a 22. Olha aí, fica assim. Então vai dar 1,50, 1,5x. Aí você multiplica mais 2 vezes 12. Distribui aqui, ó. Vai dar mais quanto? 24. E mais 12 vezes menos x vai dar menos 2x, que é igual a 22. Olha só. Aí você tem mais 1,5x e menos 2 dá quanto? São sinais diferentes. Então, quando for sinais diferentes, você já sabe. Conserva o sinal do maior número e subtrai, não é isso? Conserva o sinal do maior número e subtrai. Então, aqui
vai dar quanto? Menos 0,5x é igual a 22 menos 24, porque o 24 eu passo para lá. Vamos começar a fazer bem aqui, por causa do espaço. Então, eu tenho quanto, gente? Ó, menos 0,5x é igual a quanto, professor? 22 menos 24, certo? E agora, professor? Vai ficar menos 0,5x, que é igual a menos 2. Olha aí. Aí o que que você vai fazer? Você vai multiplicar por menos 1. Então vai dar 0,5x igual a 2. Por quê? Porque menos vezes menos é mais e menos vezes menos é mais. Então o valor de x é 2 dividido por 0,5. Então o valor de x é quanto, gente? É 4. Então 4 o quê? 4 pirulitos. Ele comprou 4 pirulitos. Certo? Ele comprou 4 pirulitos. Então essa é a resposta, ó. Ele comprou 4 pirulitos. Professor, e para mim saber o valor de Y, quanto chocolate ele comprou, você substitui aqui, ó. A tua equação aqui, ó, não foi Y igual a 12 menos X, você substitui agora aqui, ó. Então, Y vai ser 12 menos 4. Então, Y vai ser 8. Olha aí, ó. Então, ele comprou 4 pirulitos e quantos chocolates? 8 chocolates. Entenderam? Então, olha aí, ó. Ele comprou 4 pirulitos e 8 chocolates. Certo? Então, gente, percebam que essas situações dá para nós resolvermos através de um sistema de equação do primeiro grau. Tá bom? Vamos ver outra questão também aqui, ó. Outra questão bem simples, que ele diz o seguinte, ó. Vamos supor que o sistema ele diga assim, ó. O problema ele diga assim. Vamos ver mais esse exemplo aqui, ó. Olha só. Vamos supor que o problema chega assim. A soma de dois números é igual a 10 e a diferença entre eles é igual a 4. Quais são esses dois números? Olha aí, ó. Outra situação. A soma de dois números é igual a 10 e a diferença entre eles é igual a 4. Quais são esses dois números? Ora, gente, você sabe que no sistema a gente trabalha com quantas letras que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com 2 letras. Então, observe que nós trabalhamos com 2 letras, tá? No sistema de equação do primeiro grau. A primeira é x e a segunda é y. Então, se ele fala que a soma de dois números é igual a 10, vai ficar x mais y é igual a 10. E se ele fala que a diferença entre eles é igual a 4, então vai ficar x menos y é igual a 4. Olha o sistema montadinho aí, gente, ó. Olha esse sistema montado. Entenderam? Então o sistema aí está montado. E agora, professor, resolver ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Pelo da comparação ou da substituição. Eu vou de novo resolver pelo método da substituição, tá? Método da substituição. Então você já sabe que eu vou... Mas vocês podem resolver pelo da comparação. Eu vou de novo pegar a segunda equação e vou isolar agora quem? O x. Eu vou pegar minha segunda equação, então x menos y é igual a 4, e vou isolar o x. Então x é igual a quanto, gente? A 4 mais y, né? O mais y tá menos, ele vem ser mais. Observem isso daí. Então x é igual a 4 mais y. E agora, nós vamos substituindo, né? Substituindo na primeira equação. Quem é a primeira, professor? Olha que coisa simples. A primeira é x mais y é igual a 10. Mas quem é o valor de x que nós substituímos bem aqui? Ó, é 4 mais y. Você vai substituir aqui. Então, aqui é x. Mas quem é x? 4 mais y. Aí vai ficar mais y igual a 10. Eu posso logo somar eles dois aqui, ó. Você ter mais y e mais y. Isso daqui vai dar quanto? Mais 2y. Esse mais 4 joga logo para lá, ó. Vai ficar 10 menos 4. Então, 2y é igual a quanto, professor? 10, você tira 4, gente, fica 6.
Então, y vai ser 6 dividido por 2. Quem é o valor de y? 3. Olha aí, ó. Então, o valor de y é 3. Para você calcular o valor de x, é só substituir aqui, ó. Ó, você percebe que você tem o valor de x é 4 mais y. Então, o valor de x, gente, vai ser 4 mais y. Quem foi o valor de y? 3. Então, 4 mais 3. O valor de x vai ser 7. Então, a solução do nosso sistema é o par ordenado x e y. Ó, primeiro x foi 7 e y foi 3. Então, é o par 3 e 7. Então, a soma de dois números é igual a 10. E a diferença entre eles é 4. Quais são esses dois números? É 7 e 3. Se você somar 7 mais 3, dá 10. E se você subtrair 7 menos 3, vai dar quanto? Vai dar 4. Entenderam? Ó, observe que esse é a solução do nosso sistema de equações. Entendeu, gente? Então, são esses problemas que vai cair aqui, que eu vou passar a página. Vou passar aqui a página para vocês resolverem, ó. Página 19 e página 20. Para vocês resolverem essas duas páginas aí, tá certo? Uma dica que eu dou, gente, quando ele estiver falando de algum nome, vocês vão nomear usando a letra X e a letra Y. Quem é X? Quem é Y? Entenderam? Para vocês fazerem a aplicação corretamente, a interpretação corretamente do sistema, porque senão vocês podem errar, tá certo? Então, vocês vão fazer a página 19 e 20. Na próxima aula, eu vou estar resolvendo mais duas questões para ajudar vocês, tá? Dessa atividade. Então, eu vou dar um tempo para vocês tentarem resolver. E na próxima aula, eu já coloco para vocês, tá? A gente está resolvendo uma das questões para ficar bem mais claro ainda, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.